Então nós vamos continuar o nosso estudo de 1 aos Coríntios e vamos também concluir 2 aos Coríntios. Na verdade, vamos concluir 1 aos Coríntios e terminar 2 Coríntios. Vamos orar então para a gente ter esse tempo aqui de aprendizado. Senhor, nos ajuda, nos dando a Tua graça para que possamos aprender. E, sobretudo, Deus, pedimos humildemente, em nome de Cristo, que o Senhor transforme a nossa vida à medida em que aprendemos sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, não nos deixa nos tornarmos cristãos cheios de informações sem termos uma vida transformada pela Tua palavra. Que aquilo que vamos aprendendo, ó Deus, possamos ser desafiados a pôr em prática no nosso dia a dia. E assim crescermos em santidade, nos parecendo mais com o Teu Filho Jesus. Se eu te oro em nome de Jesus, amém. Ok, então vamos passar bem rápido aqui essa primeira parte. Nós já vimos isso na aula passada, então não vou repetir. Depois você pode, caso você perdeu a aula, você pode acompanhar lá no YouTube, tá salvo, tá? Essa imagem aí só para os curiosos, né? Isso aqui é um canal que tem lá e que tem em Corinto e que tornou Corinto uma cidade proeminente, a capital da Acaia, e uma cidade muito rica, e com isso trouxe muitos problemas também para a igreja, tá? Então a gente falou aí do local. Era um local muito depravado, sexualmente falando. Aqui era Acrocorinto, ficava no monte lá, e tinha o principal templo da deusa Afrodite. E tinha mais 2 templos de Afrodite em Corinto. Então, isso explicava porque a cidade era tão idólatra e também tão pervertida, né? Nesse templo tinha pelo menos 1000 sacerdotisas ou prostitutas cultuais que durante o dia faziam suas orgias no culto, e aí durante a noite elas desciam para se prostituir com os visitantes daquela cidade, na sua maioria tripulação, marinheiros e aí, por aí vai. Os destinatários a gente leu. Só lembrar aqui para vocês, eles valorizavam as competições. Isso aqui é importante para a gente entender a segunda carta também, tá? Eles valorizavam o status de glória, vencedores das competições, conquistadores em batalhas, oradores eloquentes, aristocratas, que eram pessoas de famílias importantes, ricos, proprietários de grande número de escravos, etc. Eles eram respeitados e honrados na cidade de Corinto, e isso afeta a igreja também. Lembra disso, uma lição muito importante para a nossa vida cristã. Na nossa vida pregressa, de pecado, antes de sermos libertos da escravidão do pecado, nós tínhamos alguns vícios e alguns pecados eram mais evidentes na nossa vida, certo? No meu caso, eu era muito irado mesmo, desde criança lá, tá? E muito orgulhoso também. Então, cada um de vocês deve ter um pecado assim. Alguns tiveram problemas com pornografia. Eu, na minha infância, já não tive esse problema, mas alguns irmãos tiveram esse problema, entende? Aí eu me converti. Então, eu fui liberto desses 2 pecados que eu citei e outros, né, mais. E aí eu comecei a minha caminhada de santificação. Fui me libertando disso. Foi um processo, não foi do dia para a noite, né? Minha esposa sofreu muito com isso. E eu fui amadurecendo. Quando eu fico fraco espiritualmente, quais os pecados que voltam a dominar? A ira, o orgulho, entendeu? Geralmente são os pecados que me dominavam antes. Então esses pecados eles voltam, né? Com muita força. E se você não cuidar, o seu último estado será pior do que o primeiro.
Então parece que eles voltam mais forte. E eu não posso relaxar. Agora eu sou liberto em Cristo. E eu posso decidir hoje me tornar novamente escravo ou não. Aí toma cuidado, porque tem crente que fica brincando, né? Decide se tornar escravo novamente. Quando você é escravo, você não pode mais decidir. Quando eu sou livre, eu posso decidir, não posso? Se vou me tornar escravo, não. Quando eu me torno escravo, eu sou um escravo. Escravo não decide mais nada. E às vezes alguns irmãos se afundam tanto novamente em pecados do passado, que não encontram mais forças para serem salvos. Por isso nós temos todo um ministério de aconselhamento para ajudar esses irmãos a resgatá-los disso, porque nem eles têm mais força. E nós contamos com a oração dos irmãos para que o Espírito age e os liberte novamente, porque é muito difícil quando a gente retorna assim, tá? No entanto, não é impossível, porque Deus é o maior interessado em restaurar seus filhos. Mas lembra disso. Então, quando você estuda o jeito que era a cidade, os destinatários, você vai vislumbrar mais ou menos quais eram os pecados que estavam dentro da igreja. Entendeu o lance? Então, quais são os pecados que a igreja vai enfrentar? Geralmente era o que a cidade era. Porque os irmãos eram isso aqui, se converteram. E agora estão fracos espiritualmente, eles voltam a ser isso aqui. Por isso você vai ter tudo isso aqui que eu citei dentro da igreja do Senhor, tá? Então, muito cuidado. Aí, a igreja, ela pode se tornar um negócio assim monstruoso. Porque, imagina a minha pior versão, a pior versão do pastor Vladimir, a pior versão do Marcos Vinícius, a pior versão do João, todo mundo junto. Vai ser uma bagunça, vai ser uma confusão grande. Então nós estamos aqui juntos e a igreja é possível porque Cristo nos libertou e nos transformou. Agora imagina se a gente relaxa como igreja, a gente não vive vida de oração, de devocional, a gente vai, né, relaxando. Tem alguém tentando destruir lá em cima, não tem? Será que é alguma atividade? Ok. É melhor dar aula aqui, né? Então, muito cuidado com isso, porque se a gente vai relaxando como igreja, as nossas piores versões vão voltando, tá? E a igreja vai se tornando algo muito horroroso. E nós não devemos ser uma igreja assim jamais, beleza? Então nós paramos aqui, na ocasião e data. Essas primeiras informações vão servir para a segunda carta também. Então a aula da segunda carta é bem curta, não se preocupem, tá? Por que eu queria falar sobre isso aqui? E isso vai ter muito a ver com a segunda carta. Adiantando a segunda carta, eu diria que é a carta mais pessoal de Paulo. Em que sentido? Porque você tem uma carta muito pessoal com a igreja de Filipos, então essa seria a mais pessoal de Paulo, a relação dele com a igreja. Você teria uma carta mais pessoal de Paulo com uma pessoa, que é a segunda carta a Timóteo. Parece uma carta de um pai para um filho ou de grandes amigos. Então são cartas pessoais. Mas essa de 2 Coríntios, ela é mais pessoal no sentido de que Paulo abre o seu coração. Seria uma carta, talvez a carta mais pastoral, que ele vai mostrar, ele abre o coração do pastor Paulo em relação a essa igreja. Então é uma carta muito legal para você ler e muito emocionante, porque é alguém abrindo o seu coração, né? Então ela é muito emocionante e é dolorido, viu? Ler a carta. Mas é uma carta muito gostosa. Pena que a gente não tem tempo para ver cada parte, mas só para vocês saberem. E por que essa carta, por que eu já estou adiantando esse aspecto da carta, desse coração pastoral? Porque eu quero mostrar para os irmãos, na ocasião em que essa igreja é plantada,
e o autor de Atos, Lucas, faz questão de frisar isso, deixar claro, como Deus forja o coração ou a vida de um pastor e como Deus demonstra esse cuidado. E, e, e isso que Deus faz com Paulo é o que ele vai fazer com essa igreja. É fantástico isso. O que Deus faz com ele faz com a igreja. E aqui nessa ocasião nós vamos ver como isso é claro, é nítido o cuidado de Deus com Paulo. E legal que quando ele começa a segunda carta, ele já começa falando exatamente disso. De como Deus consolou ele para que ele pudesse consolar os outros. Tá? Então pensa sempre nisso. Eu gosto de sempre lembrar, né, quando a paciência quer me faltar com uma ovelha, eu gosto de lembrar o quanto Deus é paciente comigo. O quanto Ele é misericordioso comigo, o quanto Ele me perdoa. O quanto Ele me dá tempo para eu ir mudando, né? Porque imagina, Deus me dá uma ordem, aí eu já mudo assim do dia para a noite, é assim que acontece com a gente? Não, né? Ele é paciente, né? Espera. Porque imagina aí, depois de uma semana, não mudou nada, então eu vou te fulminar. Tá a mesma pessoa. Não, ele não faz isso, ele vai cuidando da gente. Então, Paulo ele chega a essa cidade em 51, vindo de Atenas. Quando ele vem de Atenas, ele vem desanimado. Não há registro de que ficou plantado em Atenas uma igreja. E aí tem uma discussão teológica, né? Alguns acham que Paulo se arrependeu muito da sua abordagem, de como ele pregou o evangelho lá. Ele então tentou ser mais filosófico, mais rebuscado, erudito na sua argumentação. Ele vai para um lugar lá e tal, mas é uma discussão teológica, porque quando você vê o discurso de Paulo, apesar de ser um discurso, né, ele enfeita bem, mas no final ele anuncia o evangelho e pronto. Mas por que então que tem essa discussão? Pelo próprio discurso dele, de como a abordagem dele, e eu acho super interessante como ele faz, né? Ele procura, tinha um lugar lá cheio de altares. Teve uma praga lá e eles não sabiam como resolver essa praga, então eles foram fazendo altares para todos os deuses, para ver se, e sacrificando, para ver se esse Deus que estava colocando essa praga se acalmava. E aí eles fizeram um altar também para o Deus desconhecido. Não, pode ter um Deus desconhecido que a gente não conhece, pode ser exatamente ele que está enfurecido. E aí fizeram um altar para o Deus desconhecido. E aí Paulo, ele pega esse gancho, quando ele é levado para um lugar chamado Areópago, onde estava lá, aí ele diz, olha, eu vim falar do Deus desconhecido. E aí ele começa a falar e tal, vai fazendo os arrudeios, e quando ele chega em Cristo e fala da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, aí eles não escutam mais Paulo. Mas alguns creem, mas não fica uma igreja plantada ali. E aí quando ele chega em Corinto, na primeira carta, ele diz, olha, quando eu fui ter convosco, eu fui cheio de temor e tremor, e eu não me propus saber nada entre vós, somente Cristo crucificado, e eu não preguei com linguagem persuasiva ou sabedoria humana para que não se anulasse a cruz de Cristo. Aí alguns acreditam que esse discurso de Paulo é porque em Atenas ele tenha feito isso. Mas é uma hipótese, tá certo? E quando você olha para o discurso dele, talvez não seja isso. Então tem essa discussão. Mas o fato é que ele diz, olha, eu cheguei com muito temor e tremor diante de vocês, e enfim. E ele está bem desanimado quando ele chega nesse lugar. Aí quando ele chega nesse lugar, ele passa a trabalhar e a morar com Áquila e Priscila. E recebe uma oferta trazida por Silas e Timóteo, da igreja da Macedônia, provavelmente a igreja de Filipos. E o Senhor fala com ele numa visão à noite. Então, tudo isso acontece, está registrado em Atos 18. Por que essas coisas são importantes? É que elas demonstram o cuidado de Deus para com o seu servo. Então, ele chega no lugar para plantar uma igreja,
E ele está desanimado, e o que Deus faz? Envia Priscila e Áquila. Então acontece algo em Roma, e Priscila e Áquila têm que sair de lá. Isso é a providência de Deus. Não era plano de Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila estarem lá, mas Deus planejou assim, justamente para ter esse apoio, para ser esse apoio para Paulo. E eles se tornam grandes amigos de Paulo. Alguns teólogos até brincam que eles adotaram Paulo. Paulo se tornou filho deles, porque Paulo morou com eles e trabalhava com eles. Eles eram empresários, eles tinham lá uma fábrica de produzir tendas, e eles eram compreensivos com Paulo, porque quando Paulo recebia uma oferta, Paulo dizia: ei, Priscila e Áquila, vocês vão ter que arrumar um novo funcionário, porque eu arrumei uma grana aí, eu vou me dedicar totalmente ao ministério. E aí quando acabava a grana, Paulo: ei, estou de volta. E eles cuidavam de Paulo muito bem nisso. E Paulo chegou até a morar com eles um tempo. E eram pessoas que Paulo dizia assim, esses irmãos aqui, quando ele escreve Romanos, fazendo a saudação final, ele cita Áquila e Priscila, dizendo que esses irmãos arriscaram a própria cabeça por ele. Né? Eu devo isso a eles. Então não eram só pessoas que deram um trabalho a Paulo, né? E foram apoio, mas eram irmãos que estavam dispostos a morrer por Paulo. Então, pensa no cenário. Você chega num lugar desconhecido, sozinho, e você está desanimado, vem de um lugar que foi um pouco frustrante, e aí você encontra duas pessoas assim para a sua vida. Não é incrível, não? Não é maravilhoso? Quem não queria ter amigos assim, né? Que lhe daria uma casa, sustentaria você, entenderia quando você não quisesse mais trabalhar com eles, arriscaria a própria vida por você. De fato, eram pais para Paulo, né? Era fantástico. E quem está fazendo isso? Deus. Meu servo está meio para baixo, eu vou mandar 2 servos aqui para cuidar dele. E eles vão cuidar de Paulo. Legal que dentro da visão humana, eles só estão saindo de Roma por uma questão política e tentando viver a vida em Corinto com o seu novo negócio. Só isso. É isso que eles estão fazendo. Mas dentro do plano soberano de Deus, eles são servos que Deus levou na missão de Deus para Corinto, para cuidar de um obreiro. Não é massa isso? Irmãos, quando a gente consegue olhar para a história e ver assim, o que Deus está fazendo, isso muda a nossa perspectiva em tudo. O que Deus está fazendo. Deus é um Deus transcendente, está lá no seu trono, transcende, mas é um Deus imanente, Ele está presente na nossa vida. Em todas as situações, Deus não é um Deus alheio a nós. Ora, se nenhuma folha cai sem a permissão dele, imagine a vida dos seus filhos, não é não? Jesus vai dizer: ei, o que vocês querem mais de Deus? Jesus não, Paulo. Ele não poupou nem o filho dele. O que mais ele poderia dar? Então Deus, Ele nos ama muito e se importa muito conosco e cuida de nós, onde quer que estejamos. Imagina só Paulo saindo de Atenas e agora chega em Corinto, se sentindo ali frustrado, triste, desanimado, cheio de medo. Estou sozinho aqui. Não, Deus está com ele. Deus está com ele. Então, ontem eu levei a Ruth à praia, aí ela está com muito medo de arraia. Ela viu um vídeo de arraia, então ela não quer mais entrar na água, né? Aí ela fica tentando pensar correto, né? Ela diz: não, meu pai está aqui comigo e Deus está comigo, então estou segura. Isso dentro do mar, né? Eu digo: Ruth, se Deus está contigo, está tudo bem. Tu está segura. E Deus me enviou para cá. Então a gente nunca pensa o quanto Deus está cuidando da gente. Às vezes enviando pessoas para nos cercar e para cuidar da gente. E é isso que Ele faz com o seu servo aqui. Isso é muito importante. A gente entender que Deus, Ele está em missão
Ele está sempre trabalhando em prol do seu povo. Ele nunca vai dar um cochilo e nos deixa entregues ao acaso, nunca. Ele está sempre cuidando. E ele faz isso com Paulo. E isso afeta a vida de Paulo de tal forma, ele aprende sobre isso, e isso é revelado no ministério dele, em como ele desenvolve esse ministério de amor para com os outros. O que mais acontece lá? Ele recebe essa oferta, que o anima muito. Então, quando você lê Filipenses, que foi provavelmente a igreja que mandou essa oferta, você vai ver o quanto ele se sente cuidado e amado por Deus, por esse cuidado dessa igreja, né? Como Deus usa essa igreja para reafirmar, Deus usa essa igreja para reafirmar o amor que ele tem por Paulo e o amor que essa igreja tinha por Paulo. E assim ele se sentia cuidado. E aí, essa oferta ela é trazida por Silas e Timóteo, né? Pessoas muito amadas de Paulo também. Então dá aquela animada. Imagina você estar no canto sozinho, tendo que pregar o evangelho, está sem dinheiro, está ali trabalhando, chegam dois irmãos com a oferta de uma igreja de forma inesperada. E aí a oferta naquela época não era só mandar o Pix, tá? Era diferente. Lembra que Epafrodito, Paulo diz, honrem homens como ele, porque por causa da obra de Deus, ele arriscou a própria vida e estava disposto a morrer para suprir a carência de vocês em respeito ao cuidado de vocês para comigo. Então, Paulo encara essa postura aqui de vir trazer uma oferta no primeiro século, e você arriscava a sua vida, era uma viagem de semanas, e essas pessoas deixavam suas famílias, seus afazeres, seus trabalhos, e iam socorrer um missionário. Então era algo, não era uma coisa assim como fazer um Pix, tá? Então você tinha a oferta da igreja, que demonstrava esse amor, e você tinha todo o custo da viagem, o risco da viagem, para essa oferta chegar até ele. E claro, lembra que andar com Paulo era um perigo, né? Qualquer momento, Silas que o diga, né? Que apanhou e foi preso lá junto com Paulo, porque expulsaram um demônio. E o que eu acho mais fantástico nesse cuidado de Paulo é que o Senhor fala com ele à noite numa visão. Então ele está ali, é o dia que ele é expulso da sinagoga, e é tipo assim, nossa, vai dar tudo errado aqui de novo. E aí Deus vai e fala, fica tranquilo. Eu imaginei ele chegando assim do lado de Paulo, né? Fica tranquilo, ninguém vai te fazer mal aqui, e eu tenho muita gente aqui nessa cidade. Então, prega, né, o evangelho. Era isso que Deus estava dizendo para ele, e o anima ali. Então, o Senhor envia Priscila e Áquila, o Senhor envia Silas e Timóteo, e o Senhor, pessoalmente, aparece para ele numa visão, para animar o seu servo e cuidar dele. Para mim isso é grandioso demais, é fantástico. Eu acho quanto Deus está cuidando da gente. A gente nunca está só, irmãos, nunca. O Senhor está sempre cuidando da gente, sempre. Ele nos ama a esse ponto, de ser um Deus presente e nunca nos abandonar. Que a gente possa usar isso, esse cuidado de Deus, para transferir esse cuidado para com os outros, não é? E nunca desanimar. Não desanimar. Às vezes a gente acredita na mentira, né, de que a gente está só, que a gente está abandonado, que ninguém se importa conosco. Não. Deus, Ele se importa conosco. Ele revela isso não somente através dele mesmo, mas através de pessoas e situações também. Então, tudo isso que aconteceu com Paulo em Corinto era Deus demonstrando o cuidado dele para com o seu servo. Então ele passa 18 meses em Corinto, naquela cidade, deixando uma igreja plantada ali.
E 5 anos depois, ele escreve essa carta, que é a carta de 1 aos Coríntios, que lembra, é a segunda carta. E o propósito do livro? O propósito do livro é tratar de problemas que a igreja enfrentava, os quais Paulo ficou sabendo pelos da família de Cloe. Então, Cloe aqui não dá para saber se é uma mulher, se era um homem. É um nome bem diferente. O fato é que essa família encontra Paulo e diz: Paulo, o negócio lá está feio. O negócio está bagunçado lá na igreja. Está bem difícil a situação. E está acontecendo isso, isso e isso. Os da família de Cloe aqui, eles não são fofoqueiros, tá? O pessoal pensa, pastor, isso aí é fofoca, foi entregar aos irmãos, né? Por que eles não são fofoqueiros? Eles estão tentando resolver a situação. Lembra que o fofoqueiro, ele chega para você, o que ele diz? Primeiro, eu vou te contar um negócio aqui, mas não diga para ninguém. A pessoa não pode saber que fui eu, né? Se alguém chegar assim para você, não aceite isso. Não aceite. Como é a conversa? Quer dizer que você vai me contar um negócio, vai falar uma coisa de um irmão e eu não vou poder dizer para ninguém. Aí, aqui na igreja, para os irmãos que estão chegando, né? Como é que a gente procede? Se alguém chegar assim para você, o procedimento é assim, ó. Eu tenho um negócio para dizer aqui do Marcos Vinícius, mas você não pode dizer para ninguém. A primeira coisa, você não aceita isso, ó. Não existe isso aí. O Marcos Vinícius já está sabendo disso. Você já conversou com ele? Não? Pois eu vou te dar até amanhã para tu falar com ele. Aí, amanhã eu vou ligar para você e perguntar. Falou com o Marcos Vinícius? Se você não tiver falado, eu mesmo vou falar com ele, vou chamar você para essa reunião. Então, aqui nós já fizemos isso várias vezes. Acontece anormalmente. E quando a pessoa falar algo assim para você, vir com a fofoca, não se preocupe, você não está com problema. Você, ai meu Deus, agora o que eu faço e tal. Não, para mim é muito simples. Eu junto a pessoa que falou, e junto o Marcos Vinícius. Às vezes eu chamo a pessoa, aí o Marcos Vinícius chega, foi que houve? O que eu fiz? Aí eu, irmão, pode falar para ele agora o que você queria me contar, certo? E aí ela vai falar, às vezes, o que ela vai falar não é uma calúnia, é verdade, só que ela queria só fofocar, aí é pecado. Então, se eu cometi um erro, alguma coisa, a pessoa mais interessada em saber tem que ser eu para ser corrigido, tá? Então, outra pessoa não vai resolver nada, só vai gerar aquela fofoca. E a pessoa que está falando isso pode ter interpretado mal e pode estar caluniando o irmão. E aí, se você aceita e depois você comenta com a sua esposa e ela comenta com alguém, daqui a pouco está todo mundo falando, fofocando, pecando contra Deus. Às vezes a pessoa que falou isso interpretou mal ou fez uma calúnia, mas está toda a igreja pensando torto do irmão. Você gostaria que isso acontecesse com você? Não, né? Isso é diabólico, isso destrói uma igreja. Então isso não pode ser tolerado entre nós, tá certo? Nem quando é minha esposa, pastor. Se a minha esposa chegou, amor, fulano fez isso, isso e isso, eu não aceito lá em casa. Se você já falou com a irmã ou com o irmão, você vai ter que falar. Porque como é que eu vejo um irmão pecando e eu não faço nada? Eu estou desobedecendo Gálatas 6, 1 e 2. Estou desobedecendo. Se algum irmão for peguinho com a boca na botija, é a ideia do texto. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, cuidando para que você não caia no mesmo pecado. Quando você vê o cisco no olho do irmão, você tem que tirar. O que você não pode é ser um hipócrita tentando tirar o cisco quando tem uma trave no seu. Aí o que Jesus ensina? Vai, tira a tua trave para depois ajudar o irmão. Então não é um julgamento para destruir, é um trabalho de salvar o irmão. Então se o irmão está cometendo um erro, eu não vou fofocar sobre o erro dele.
Eu vou ajudar ele a sair do erro. Tá certo? Então, por favor, a fofoca, não. O que Chloe faz aqui é buscar ajuda em alguém que podia resolver. Então, às vezes você não sabe como resolver aquela situação. Aí você chega, pastor, eu não sei como resolver isso aqui que está acontecendo. Eu não sei como falar. Eu queria sua ajuda. Então, o senhor pode me levar para a conversa, se for preciso, como testemunho. Mas eu estou muito preocupado com a vida desses irmãos. Eu vi isso aqui e eu não sei como resolver isso. Pode dizer que fui eu que vi, não tem problema. Ou eu mesmo vou avisar para a pessoa, eu disse, olha, eu vi isso aqui, mas eu não sei como lidar com isso aqui. Eu pedi para o pastor conversar com você ou algum irmão mais maduro. Então é um ato de cuidado, de amor. Não um fofoqueiro que chega, ó, vou te contar isso aqui, mas se disser que foi, eu já vi crente dizendo isso aqui, terrível. Se disser que foi, eu nego. Pensou, mano? Como é que é assim, o cara está dizendo que está pecando e está dizendo que vai pecar mais. Se essa pessoa agir assim, você tem que começar uma disciplina bíblica com ela. Admoestar ela, é isso, está dizendo que vai mentir, está dizendo que vai negar, é isso mesmo. Terrível. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí essa família, eles não fazem essa fofoca diabólica. Eles estão preocupados com a igreja e encontram quem plantou essa igreja e alguém que ia poder resolver isso. Por isso, Paulo deixa o nome deles registrados. Olha, os da família de Chloe me contaram. Pronto. Que clima, né? Essa família chegar lá na igreja agora. Entregou a gente para Paulo e tal. Sem nenhum problema. Está tudo errado aqui, eu preciso de ajuda. E nós vamos buscar ajuda, tá? Quais eram os problemas que a igreja enfrentava? E aí vocês vão lembrar de como era a cidade. Divisão. Era uma igreja muito dividida. Tinha pelo menos 4 grupos na igreja. Tinha uma turma que era de Paulo, Apolo, Cefas ou Pedro, né? E Cristo. Então, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Está todo dividido. Tu é de quem, né? Vamos pensar aqui, né? Contextualizar. Tu é do pastor Vladimir, é do pastor Sandro, é do pastor Clesiano e tal. Eu sou de Cristo. Aqui é online, não tenho liderança nenhuma. Não respeito liderança nenhuma. Meu negócio é com Cristo aqui e tal. Os teólogos concordam que o grupo mais problemático era o que era de Cristo, tá? Só para ficar claro. Mas todos estavam errados. O corpo de Cristo não pode ser dividido. E não pode ter culto a personalidades, não é? Eu sou de Paulo. Paulo vai dizer, eu morri por vocês. Graças a Deus não batizei nenhum de vocês. Imagine Paulo falando para o grupo dele, né? Então, jamais a igreja pode ter isso, tá certo? Aproveitando aqui Então, nós temos 3 pastores aqui. Jamais a igreja pode ter essa ideia de, não, eu sou desse pastor aqui, esse pastor aqui é mais importante e tal e tal. Não, você pode, cada um tem um estilo diferente. Então, tem um jeito de ser, um jeito de pregar. O pastor Vladimir tem um jeito dele, e o jeito dele pregar, e o pastor Santo do mesmo jeito, certo? Você jamais pode exigir que pastores que chegam depois sejam iguais ao pastor que já está. É colocar uma carga em cima dele. Entendeu? Então, isso não é saudável e não é bom para a igreja. Imagina como eu cheguei primeiro, imagina o pastor Vladimir vivendo nessa tensão. Eu tenho que ser igual ao pastor Clesiano. Eu tenho que imitar ele em tudo. Imagina o pastor Sandro com essa tensão, com esse peso sobre as costas. Vixe, eu não falo como o pastor Clesiano. É horrível isso. Todos os pastores são iguais? Pregam iguais? Não, gente. É a multiforme graça de Deus. O que nós temos que ser é o quê? Irrepreensíveis. Isso aí a gente tem que ser. Aí, se eu sou repreensível, mas você gosta de mim e tal, você vai fazer vista grossa para o meu erro? Não. Aí tem que ser corrigido. Entendeu? Então, não façam isso jamais. Não dividam a igreja. E nós, pastores, não podemos aceitar isso jamais. Tá certo?
Então, jamais devemos aceitar isso. Somos um time trabalhando do mesmo lado. E aqui Corinto não entendeu isso. E aí tinham líderes, geralmente não é o próprio o Paulo, ou Pedro, ou o Apolo que fez isso. Era alguém que liderava e começou a influenciar as pessoas para que elas, nós somos de Paulo, mano. Paulo foi que plantou a igreja e tal. Não, nós somos de Pedro, mano. Pedro é um judeu raiz e tal. Alguém liderava esses grupos. E tudo indica que eram falsos apóstolos. E o outro ia dizer, não, nós somos de Apolo. Apolo é eloquente, a linguagem dele e tal. Apolo é dos nossos, é dos gregos. Até o nome dele é de um deus grego e tal. Nós somos de Apolo. E o outro ia dizer, nós somos de Cristo e tal, e por aí vai. Então você tinha um líder que liderava vários líderes que lideravam essa divisão. Tinha outro tipo de divisão na igreja. Quem lembra? Eu já preguei. O irmão Alex respondeu ali. Pobres e ricos. Pobres e ricos. E tinha também uma divisão, o texto talvez não vai falar, mas tinha os que se achavam mais maduros e os imaturos, né? Ou judeus e gentios. Era uma igreja toda dividida. Então tinha esses grupos, tinha a divisão dos pobres e ricos, vai ser tratado lá no capítulo 11, por aí vai. Quando tem divisão, tem muito o que na igreja? Orgulho. Orgulho, muito orgulho. Então era assim um negócio que dominava a igreja. Eles acreditavam que eles já tinham chegado numa espiritualidade sem igual. Alguns teólogos acreditam que eles argumentavam que já tinha chegado no milênio, de tão santos que eles eram. Era um negócio assim, e que já estavam reinando com Cristo. Já pensou? Era muito orgulho. E eles usavam os dons, olha só que negócio maluco, ó. Os dons são dados para produzir edificação e unidade. Por quê? Porque eu tenho um dom que você não tem, você precisa de mim. E você tem um dom que eu não tenho, eu preciso de você. Então isso produz unidade, e para eu ser edificado eu preciso de vocês. Mas os dons lá em Corinto eram usados para quê? Para dar status e causavam mais divisão. Então, quem falava em língua era mais importante, conhecia mais a Deus, era mais espiritual, o que não falava era desprezado. Então, até nos dons tinham essas divisões aí, e os dons eram usados para dividir a igreja e alimentar o ego, certo? Terrível isso, terrível. Imaturidade, incesto, litígios, irmão colocando o outro na justiça. O incesto tinha um rapaz que namorava a mulher do pai dele. Acredita-se que ele poderia ser um aristocrata e a igreja não fazia nada. E toda a igreja sabia, ele ia para o culto com a mulher do pai dele. Sabe? Sim. E ninguém fazia nada. E a igreja se orgulhava de viver assim. Terrível. E imoralidade, a gente já falou, sem igual, né? Moralidade de todo tipo tinha, infelizmente, nessa igreja. É outra coisa que não pode ser tolerado na igreja. Às vezes eu fico sabendo de histórias de casais de namorados que estão fornicando, e as pessoas sabem, ninguém diz nada, ninguém faz nada, e a igreja vai virando uma imoralidade. Então, a gente tem que cuidar disso, certo? Tem que cuidar disso. Nós sempre oramos para Deus revelar alguns pecados que estão ocultos, porque nós sabemos que muitos cristãos escondem pecados, e às vezes pecados de ordem moral estão escondendo lá. Então, se esse é o seu caso, não faça isso, procure ajuda. Mas cedo ou mais tarde vai ser descoberto, entendeu? Então procura ajuda, procura um conselheiro bíblico, para você não se afundar mais. Então procura ajuda para isso, tá certo? E nós devemos continuar orando por isso, para que a igreja ela vá mantendo a sua pureza, porque é a igreja do Senhor. E não devemos jamais tolerar, tá certo?
Às vezes o pessoal fala assim, né? Tem igreja, é a filha do pastor, o filho do pastor. Aí o camarada pinta e borda pronta, mas todo mundo tem que aceitar caladinho, porque é o filho do pastor. A igreja não é do pastor. A igreja é de Cristo. Ele disse como ela tem que ser. E pode ser o filho do pastor, a filha, a esposa, o esposo, ó. A esposa, pode ser o que for. Nós não devemos aceitar isso, tá certo? O compromisso de vocês e a lealdade de vocês, assim como o meu compromisso, a minha lealdade, não é um ao outro. É a Deus. É a Cristo. Tá certo? E lá estava essa bagunça. E Paulo também, ele responde uma carta que tinha algumas perguntas sobre. Então, até o capítulo 6, ele trata do que a família de Cloe falou. E a partir do capítulo 7 até o 16, ele vai responder essas perguntas. Por isso, no 7 ele começa, quanto ao que vocês me escreveram, aí ele vai respondendo. No 8 ele fala, quanto à comida sacrificada a ídolos, então dá a entender que eles fizeram perguntas, Paulo ia lendo a carta e ia respondendo, ok? Então ele responde, quais são os assuntos da carta, casamento, celibato, esses dois temas aqui estavam relacionados à imoralidade que acontecia na cidade. A comida sacrificada a ídolos, a ceia do Senhor. A ceia estava aquela baderna, né? Que Paulo vai dizer que aquilo que eles faziam não era a ceia. Já pensou nisso? A gente está realizando a ceia e para Deus não é a ceia? Terrível, né? Pois é, lá eles faziam a ceia e Paulo dizia, isso não é a ceia. Dons, do capítulo 12 ao capítulo 14, ele vai falar a respeito dos dons. Ressurreição, então tinha uma turma lá ensinando. Esse era o problema teológico que tinha na igreja. Os outros problemas eram mais de ordem moral, de pecados do dia a dia. Mas o problema teológico era sobre a ressurreição. Ele trata isso no capítulo 15. E a coleta para os santos da Judéia que estavam passando por uma fome. E eles tinham que juntar recursos para poder enviar. Então a mensagem do livro, segundo Carlos Oswaldo Pinto, é assim: a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amar sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Ele escreve difícil assim, mas o que ele está tentando dizer é que a maturidade de uma igreja se revela na comunhão. É isso. Então, você quer saber se você é um crente maduro? Comunhão. Vida de comunhão. Você tá debaixo desse amor que libertou você, dessa graça que nos une em Cristo. Então, quer saber se você é alguém maduro? Alguém disse assim, né? Quer saber se você é mais parecido com Cristo? É que você pensa menos em você e mais no outro. É isso. À medida que nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos sendo menos egoístas. Nós vamos nos preocupando menos conosco. É o que Paulo vai falar de Timóteo, é o que Paulo vai falar em Filipenses 2, é o que Paulo vai falar dele mesmo, é o que Paulo vai falar de Cristo como maior exemplo. Ele sempre pensava no outro, não buscava os seus próprios interesses, mas sempre o do outro. E maturidade é isso, tá certo? Maturidade não é falar dons, ter vários dons, digo melhor. Maturidade não é saber pregar bem. Eu posso fazer tudo isso e ter vários dons e ser um egoísta incrível. Entendeu? E não ter maturidade nenhuma. Então deixa eu ler um texto aqui para não ficar só nas minhas palavras. 1 Coríntios, abre lá. Eles diziam que eles eram maduros. Eles, não, Paulo, a gente é maduro. Paulo, não, vocês não são maduros. Não, a gente é maduro. Aí Paulo diz, eu provo para vocês que vocês não são maduros. Então, qual é a prova disso? Tá certo? Capítulo 3, versos de 1 a 3. Diz assim:
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, maturidade e imaturidade, espiritualidade e carnalidade. Eles se achavam espirituais, os pneumáticos, né? Porque tinham os dons, certo? Então nós somos espirituais, nós falamos em língua, nós profetizamos e tal, nós somos espirituais. Paulo vai dizer, não, vocês são carnais. Como a crianças em Cristo. Vocês são bebê ainda, vocês não são maduros. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês são bebês. Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois, o quê? Carnais. Quanto tempo vocês acham que um crente ele deve levar para ficar maduro? Quantos anos, hein, Marcos? O que tu acha? Se converteu hoje, daqui a quanto tempo dá para dizer, esse irmão é espiritual, é maduro? 2 anos? 2 anos. O que vocês acham? Hã? É. Não tem uma vida frutífera. Isso mesmo. Tem irmãos que conhecem a Cristo há menos tempo, mas eles se dedicam mais às disciplinas Cresce espirituais. mais rápido, né? A Rayane está dizendo que é muito individual. Depende como você faz bom uso das disciplinas espirituais, ou do que a gente chama de meios de graça. Então tem gente que em 1 ano cresce muito, né? Já tem gente que leva 5 anos para crescer ao mesmo tempo. Tá certo? Quem é que é mais filho de Deus dos dois? Pergunta difícil, né? Nenhum nem outro, todos são filhos de Deus. Não é? Ou seus filhos, quem tem mais de um filho aqui, é tudo igual. Não, são diferentes, tá certo? Um cresce mais rápido, outro cresce. Mas, o ideal era que todos crescessem rápido, né? Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? É que para Paulo, já está com 4, 5 anos que essa igreja foi plantada. E a forma como ele fala era tipo assim, vocês já deviam ser espirituais. O autor de Hebreus também faz isso, né? Então, o que a Rayane falou está completamente certo. Só que eu tenho que tomar cuidado com isso, ó. Eu tenho o meu ritmo, então eu vou crescer só daqui a 10 anos. Entendeu? Não. Dentro da perspectiva paulina, ele esperava que esses irmãos já fossem maduros. E aí a gente tem um período aqui de 4, 5 anos. Então, você espera quando você se converte, que você vá crescendo, que você busque o Senhor incessantemente, você lê a palavra, que você congregue. O que a igreja faz, ela tem em mente isso, edificar as pessoas. E aí você vai crescendo e crescendo nessa dedicação e sendo exemplo para os outros, para que aí talvez no período de 4 anos, seria o caso aqui, de Paulo, né? Você já fosse um espiritual, alguém maduro, ok? Então, de fato, uns crescem mais rápido do que o outro, devido a essa disciplina, mas todos deveriam crescer bem. E num período aí, talvez, para Paulo, de 4, 5 anos. Aí ele diz mais, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Estou lendo o final do verso 2. O verso 3. Porquanto, aqui é a prova de que eles são carnais e imaturos, tá? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqui é uma pergunta retórica, a resposta para ela é sim. Paulo dando ênfase a isso, por isso usa a retórica. Então, vocês são carnais. Não, nós não somos. Espera aí que eu provo para vocês. É que vocês vivem divididos.
por isso vocês são carnais. Vocês não têm comunhão, por isso vocês não são espirituais. Vocês são carnais, por isso vocês não são maduros. Vocês têm ciúmes e contendas entre vocês. Vocês não são uma igreja madura e muito menos espiritual. Tá certo? E aí fica a lição aqui para nós individualmente, né? Eu sou esse cristão maduro. Às vezes a gente se acha maduro, mas a gente não trabalha em prol do outro, no cuidado do outro, na comunhão com o outro. A gente vive uma vida muito egoísta. Muito cuidado com isso. Às vezes você até trabalha na igreja, né? Faz alguma coisa, mas parece que é o trabalho só. Eu luto muito com isso, porque como eu gosto de trabalho, e às vezes eu posso até ter comunhão com alguém pensando que é um trabalho. Posso cuidar da minha família porque esse é o meu trabalho. Entende? Então vive essa tensão. E nós precisamos viver essa comunhão bíblica e não olhar para as coisas como trabalho. Tinha um pastor que dizia que Deus não quer trabalhadores, e sim filhos, relacionamentos. E Paulo entendeu isso muito bem. Esse era o propósito, ou a mensagem do livro. Então Paulo vai falar quase tudo, todo o assunto sobre isso, tá certo? Claro que tem outros assuntos, mas esse seria a mensagem central do livro. Vamos para 2 Coríntios então, é bem rápido. Autor e data, vai ser Paulo o autor, a mesma coisa da primeira lá, as evidências internas e as evidências externas. Você vai ter aí vários nomes da história. Um mais conhecido seria Policarpo, né, que foi um discípulo de João. E Policarpo, pastor Policarpo falava que Paulo tinha escrito essa carta. Ali do início do segundo século. Desculpa, passei aqui. E ela foi escrita no final de 56. Aí aqui, a data não dá para você ter ao certo. Então, 1 Coríntios, Paulo chega lá em 51. Então, alguns acreditam que ela pode ter sido escrita em 54 ou até 57. Mas se eu assumir que 2 Coríntios foi escrita no final de 56, então a primeira tem que ter sido escrita antes, né? Então bota aí 55, final de 55 talvez. E lembra que essa carta é a quarta carta, 2 Coríntios é a quarta carta que Paulo escreveu. Então ele escreveu a primeira carta, que ele fala em 1 Coríntios 5:9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis aos impuros. Então ele escreveu essa carta, a gente não tem essa carta. Aí ele escreve 1 Coríntios, depois ele escreve uma carta chamada carta áspera. Ele faz uma visita dolorosa chamada. Depois ele escreve essa carta que é chamada uma carta áspera. Seria já a terceira carta. E por fim ele escreve essa, que é a 2 aos Coríntios. Certo? E aí a carta áspera, Paulo parece que ele fala assim, ou é tudo ou nada agora. Ou essa igreja rata ou desata. E parece que a igreja se arrependeu, mas ainda ficou alguns problemas lá. Tá certo? Então, o propósito do livro. Esse é o livro mais difícil de saber. O tema central dele é o propósito central dele. Então, ele é dividido pelo menos em 3 propósitos. Que é o primeiro aí, que é a reconciliação de Paulo com os irmãos em Corinto. Você teria a oferta aos cristãos da Judéia, no capítulo 8 e 9. Então, do 1 ao 7, é esse novo contato de Paulo com eles. A alegria de Paulo em saber que eles se arrependeram, tá certo? E ele reatando com eles. Reatando por quê? Porque a igreja estava em guerra com Paulo, tá certo? E aí você tem ele fala da oferta do capítulo 8 e 9, a gente vai já ver. E ele trata dos falsos apóstolos do 10 em diante, até o fim do livro. Aí, do capítulo 10 ao 13, ele muda o tom. Então, o tom da carta é mais de alegria, de reconciliação e tal. E aí tem um tom mais exortativo
no capítulo 8 e 9, mas para eles lembrarem da oferta. E a partir do 10, Paulo muda o tom e ele se torna bem áspero. Por isso, alguns teólogos acreditam que a carta áspera é essa que está do capítulo 10 ao capítulo 13, entendeu? Mas não tem como provar isso, não há nenhum fundamento assim, é só mesmo especulação de alguns estudiosos, ok? Então vamos lá, reconciliação, olha só aqui, onde é que fica, vai lá em 2 Coríntios, capítulo 7, você vai ter aqui o motivo, pelo menos dessa primeira parte que ele escreve. Capítulo 7, 2 Coríntios, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Vocês estão vendo como é que Paulo encarava? Lembra da primeira parte que eu falei? De como ele encarava os eventos? Deus está fazendo alguma coisa. Aí ele disse que Deus consolou ele com o quê? Chegada de Tito. Muito legal, como ele enxergava a vida e a ação de Deus. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade e o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então Tito chega com notícias, né, da igreja, que a igreja tinha saudade dele. Então isso foi muito marcante para ele, ele se alegrou muito, e Deus confortou ele em como a igreja estava, o sentimento da igreja. E Paulo está muito feliz por isso. Verso 8, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, que carta foi essa? A carta áspera, tá? Não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Muito legal, né? Como Paulo estava feliz porque, não porque ele, eu meti a lenhada naquela igreja e todo mundo chorou, não, porque eles se arrependeram. Então Paulo não fez aquilo para entristecer ou destruir a igreja, fez para salvar a igreja, tá certo? Então, muito legal isso. Olha agora o capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Consolo aqui tem muito a ver com ânimo, tá? E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar, animar, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo, ele diz, olha, Deus me consola para que eu possa consolar vocês. Então, o tom da carta até o capítulo 7 é isso. Paulo animando esses irmãos, consolando eles, feliz, demonstrando a alegria dele por esses irmãos terem se arrependido. E aí Paulo, ele age assim, porque ele entende que é assim que Deus faz. Então Deus me consola para que eu possa consolar o outro. É uma vida vivida na presença de Deus, transformada para abençoar o outro. Tá certo? Então isso é fantástico. Como Paulo ele encara a ação de Deus. Olha aí agora o capítulo 6, versos 11 a 13.
para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa tribulação, desculpe. Só para ver se você estava atento. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo, ele está escrevendo para esses irmãos e ele está abrindo o coração. Eu amo vocês. O meu coração se alarga para receber vocês. E eu queria muito que vocês fizessem isso também. Então, tudo indica que alguns ainda não tinham se arrependido. E lá no capítulo 10 a 13, tinha os falsos apóstolos que não tinham, que ainda estavam lá, e ele vai tratar isso. Mas a carta, o tom dela é desse consolo, dessa alegria, desse coração pastoral. Tudo que Deus fez na vida de Paulo, quando você lê 2 Coríntios, você vai perceber isso nitidamente, ele agindo com esse amor na vida dos irmãos, tá certo? É realmente algo fantástico. Nos capítulos finais, Paulo vai dizer, olha, eu vou continuar amando vocês, mesmo sendo menos amado por vós. É isso. Eu vou gastar a minha vida por vocês, eu gasto e me deixarei gastar por vós. Por que Paulo fazia isso, né? Numa igreja que fez ele sofrer tanto, fez ele sentir tanta dor, por causa do que Deus tinha feito por ele. É o que Jesus ensinou para Pedro. Pedro, tu me amas? Pois cuido das minhas ovelhas. Então, o amor a Deus, a maturidade, a espiritualidade, elas são evidenciadas em como eu trato o outro. Não tem como desconectar isso, tá certo? Então, você quer saber se você é espiritual, se você ama muito Jesus, é só você pensar o quanto você dedica da sua vida em prol do outro e não em prol de si mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por aprendermos um pouco a respeito desses assuntos. Que o Senhor nos ajude a imitar Paulo, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como ele é de Cristo. E ali ele estava falando de não buscar os seus interesses, mas o interesse dos outros, para que alguns possam ser salvos. Nos ajuda, Deus, a vencer o nosso egoísmo, esse pecado tão terrível de viver centrado em nós. Nos ajuda a ver o quanto o Senhor cuida de nós, o teu consolo, e assim poder viver consolando os outros, dedicando a nossa vida também no cuidado dos outros, e assim fazer os outros sentir o teu cuidado através de nós. Assim eu te oro, no nome de Cristo. Amém.